Olá, internautas! Hoje nós vamos resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. Equações desse tipo são escritas na forma ax igual a b. X é a incógnita que nós queremos descobrir. A e b são números reais, quaisquer números reais. E a tem que ser diferente de zero. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isto aqui agora, porque ficará bem mais claro no decorrer do vídeo. Vamos então ao primeiro exemplo. Nós temos a seguinte equação: 2 que multiplica x mais 4, isto é igual a 3 menos 2 que multiplica 5 mais 2x mais 10. O que significa resolver esta equação? Significa acharmos um valor para x, tal que esta equação seja satisfeita. Como assim? Veja, nós encontraremos um número que, quando colocarmos este número aqui e quando colocarmos este número aqui nesse outro x, este primeiro membro da equação será exatamente igual a este segundo membro, como manda esta igualdade. Então, encontrar o x dessa equação significa encontrar a solução dela ou achar a raiz da equação. Tanto faz. Então, vamos resolver. Aqui nós temos o 2, que está multiplicando tudo isso que está dentro do parênteses. O 2 multiplica o x e o 2 multiplica o 4. Então, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 4, 8. Isto aqui é igual. Nós temos, neste outro membro, uma subtração, temos uma multiplicação e temos uma adição. Nós precisamos resolver primeiro a multiplicação. Então, repetimos o 3, repetimos o menos e realizaremos esta multiplicação. O 2 multiplica o 5 e o 2 multiplica o 2x. Então, 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 2x, 4x, mais 10. Mas não, né? Que não é conjunção adversativa. Mais. Enfim, aqui nós temos 2x mais 8. Nós precisamos colocar no primeiro membro somente os números com as incógnitas, ou as incógnitas sozinhas. E precisamos tirar os números que estão sozinhos e colocá-los no segundo membro. Como é que faremos isso? Veja, aqui nós temos o 8. O 8 está no primeiro membro. Nós precisamos tirar esse 8 daqui, porque no primeiro membro nós vamos colocar somente os números que estão associados às incógnitas, certo? Então, como que tiraremos esse 8 daqui? Veja, se eu subtrair 8 desse lado da equação, vocês concordam que esse 8 vai sumir, né? Lógico, porque se eu tenho 8 e subtraio 8, 8 menos 8 é 0. Não vai haver mais esse número aqui. Então, eu tenho 2x mais 8 e subtraio 8 desse lado da equação, fazendo com que esse 8 suma, porque 8 menos 8 é 0. Mas, se nós retiramos 8 desse lado da equação, nós precisamos retirar do outro lado também. Então, nós temos 3. Faremos o jogo de sinal aqui, menos com mais, menos 10. Menos com mais, menos 4x, mais 10. E subtraímos o 8, como fizemos lá no primeiro membro. Porque se não fizermos isso, a coisa vai ficar um pouco sem sentido. Não faz sentido eu retirar 8 do primeiro membro da equação e não fazer o mesmo no segundo membro. Veja, nós sabemos que 20, por exemplo, é igual a 20, até que alguém prove o contrário, certo? Se nós quisermos retirar 10 desse lado, então eu tenho 20 menos 10. E se nós não fizermos o mesmo desse outro lado, nós diremos que isso é igual a 20. Então, 20 menos 10, 10 é igual a 20? Claro que não. Isso soa absurdo. Então, por isso que sempre que fizermos alguma coisa do primeiro lado da equação,
precisamos fazer isso do segundo lado da equação também. Então, voltando aqui, vamos prosseguir. Nós temos aqui 2x. Mais 8 menos 8 dá 0, então podemos cortar. Isso é igual. Vamos fazer as subtrações e as somas aqui. Então, só os números positivos. Eu tenho 3 positivo e tenho 10 positivo. Então, 10 mais 3 dá 13. Agora, vamos pegar os negativos. Eu tenho menos 10 negativo, menos 8 negativo. Esse menos 4x eu não mexo porque ele está com a incógnita. Então, menos 10 menos 8 dá menos 18, certo? E repetiremos o menos 4x. Veja, retiramos o número que estava sozinho aqui do primeiro membro. Mas nós temos um número com incógnita no segundo membro, e nós sabemos que aqui não é o lugar dele. Como é que prosseguiremos para retirar esse número com essa incógnita daqui? De maneira análoga ao que fizemos para retirar o número 8 do primeiro membro. Aqui nós temos um número negativo, nós temos o menos 4x. Se nós somarmos mais 4x aqui, todo mundo concorda que isso vai cortar com isso, porque o 4x vai sumir. Porque se eu tenho 4x e subtraio menos 4x, eu não tenho nada. Então, se eu fiz isso aqui, eu preciso fazer também no primeiro membro. Então, eu somo 4x no primeiro membro. Temos, então, 4x mais 2x, totalizando 6x. Isso é igual a 13 menos 18, menos 5. E se eu tenho 4x e retiro 4x, isso aqui vai embora. Agora, nós precisamos isolar somente a incógnita deste lado. Nós precisamos deixar somente o x no primeiro membro. Como que faremos isso? Agora fica simples. É só eu dividir por 6 esse lado. E se eu dividir por 6 esse lado, eu divido esse outro lado por 6 também. Por 6, professora? Sim, porque 6 dividido por 6 é 1. E 1 vezes x é x. Isolei o x está sozinho. Esse x vai ser igual a menos 5 sextos. Terminamos. Achamos a solução da equação. Aqui eu quero que vocês notem o seguinte. Veja, nesse primeiro lado da equação, eu tenho 8 e ele está positivo. Quando eu subtraí o 8 desse lado da equação e fiz o mesmo desse outro lado da equação, esse 8 apareceu aqui com um sinal negativo. Nesse outro momento, eu tinha o 6, que estava multiplicando x, e quando eu dividi por 6, tanto esse membro da equação quanto esse outro membro, esse 6 que estava multiplicando apareceu aqui embaixo dividindo. Veja, é como se um número que está fazendo alguma operação desse lado, ele passasse para o outro lado da equação com a operação inversa. Porque aqui eu tinha o 8 que estava somando, e ele apareceu aqui subtraindo. Aqui eu tinha o 6 que estava multiplicando, ele apareceu aqui dividindo. Então, veja, nos próximos exemplos, nós vamos adotar esse tipo de regrinha, que não é, na verdade, uma regra, porque nós fizemos todas as contas e nós sabemos por que isso acontece. Mas sempre que nós tivermos alguma coisa de um lado da equação e quisermos transferir para o outro, essa coisa irá para o outro lado com a operação inversa, beleza? Isso fará economizarmos tempo e paciência, mas conscientes. Conscientes porque nós sabemos o motivo, nós sabemos o porquê. Vamos então ao exemplo 2. Exemplo 2. Nós temos a seguinte equação. 5x mais 4 igual a 3x menos 2. Inicialmente, nós vemos que no primeiro membro da equação, nós temos esse 4 que não está acompanhado da incógnita x e que precisa vir para o segundo membro. Vemos também que nesse lado da equação,
nós temos esse 3x que está acompanhado da nossa incógnita e que precisa estar no primeiro membro. Então, nós vimos lá no primeiro exemplo que para passar qualquer número de um membro a outro, nós precisamos fazer isso mudando a operação, fazendo a operação inversa. Então, nós temos esse 4 positivo, ele vai vir para esse segundo membro negativo. Se você não entendeu por que isso acontece, por favor, retorne ao exemplo 1 para continuar seus estudos e sanar suas dúvidas. É importante você saber isso. Vamos então. 5x vai ser igual a 3x menos 2, e o 4 que estava positivo aparece aqui negativo. Agora faremos a mesma coisa com o 3x. Traremos o 3x para o primeiro membro. Então, nós temos 5x, o 3x está aqui positivo, ele vem para o segundo membro negativo. Isso aqui vai ser igual a menos 2 menos 4. 5x menos 3x dá um total de 2x. Isso é igual a menos 2 menos 4, menos 6. Agora, teremos que isolar o x. E nós vimos também lá no primeiro exemplo que, para fazer isso, basta pegar este número que está multiplicando e transferi-lo ao segundo membro com a operação inversa dele, a divisão. Então, nós temos que x vai ser igual a menos 6 dividido por 2. Se dividirmos menos 6 por 2, obteremos menos 3. Achamos a solução da equação do nosso exemplo 2. Menos 3 satisfaz essa equação. Se substituirmos menos 3 aqui no x e substituirmos menos 3 aqui nesse outro x, teremos exatamente este lado igual a este outro. Agora, vocês lembram que eu disse lá no comecinho da aula que uma equação do primeiro grau com uma incógnita ela é do tipo ax igual a b? E disse também que a e b são números reais. Pois então, vamos comparar o que nós fizemos aqui. Vamos a este exemplo 2. Observem esta linha de nossa equação. Esta linha, 2x igual a menos 6. Eu disse que uma equação do primeiro grau é do tipo ax igual a b. Notem, gente, que o 2 aqui está fazendo o papel do a. O menos 6 aqui está fazendo o papel do b. Essa é a forma geral de uma equação do primeiro grau. Isto que nós resolvemos é uma equação do primeiro grau. Vamos ao exemplo 1 também, que nós vimos isso. Aqui, nesse caso, quando nós, antes de dividir por 6, aqui o 6x igual a menos 5. Antes de dividirmos por 6 os dois lados, uma equação no primeiro grau é do tipo ax igual a b. O 6 faz o papel do a. O menos 5 faz o papel do b. Equações desse tipo são ditas equações do primeiro grau com uma incógnita. E, a partir dessa aula, você será capaz de responder equações desse tipo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu respondo. E, por favor, ajude na divulgação dos vídeos. Assim, mais estudantes como você poderão sanar suas dúvidas. Essa foi mais uma aula do canal Ei Professor Não Complica. Obrigada e até o próximo vídeo.